Jair, boa noite. Vinícius Calado da CBN Recife. Jair, eu enxerguei um jogo muito competitivo do Sport antes e também depois de ter ficado com um jogador a menos. Eu queria saber qual é o sentimento de você como treinador, o time apresentando um crescimento no rendimento nas últimas partidas e no jogo fora de casa, num jogo importante, como a gente falou, com esse cenário adverso, um atleta a menos, placar a favor do adversário, mas mesmo assim o time reagindo, criando oportunidades, mas saindo de campo mais uma vez derrotado. Eu queria saber qual é o teu sentimento e o sentimento do vestiário do Sport nesse momento. Obrigado. Bom, você foi muito feliz no seu comentário. Eu acho que a gente vem fazendo bons jogos, acho que é o nosso sexto jogo que a gente faz um bom jogo, mas a gente sabe que a gente precisa também do resultado. Mas a gente trabalha com performance e resultado, são duas coisas que a gente tem que conectá-las. E a gente sai com um resultado ruim, mas com um jogo onde a gente foi melhor no início do jogo, a gente tinha o controle do jogo. A gente tem as duas chances claras do primeiro tempo, uma com o Marcão numa jogada ensaiada, uma outra com o Dalberto, onde ele dá o carrinho, ele finaliza um cruzamento e acaba sendo interceptado por um carrinho. Até então o Luan não tinha feito nenhuma defesa. E a gente entrou muito ligado nesse jogo, por conta de saber da situação do último jogo deles, que eles iam entrar querendo dar uma resposta. E a gente conseguiu neutralizar e fazer um bom jogo. Eu achei que a gente tinha um controle do jogo até a expulsão. Quando acontece a expulsão, eles acabam fazendo o que a gente achou que eles iam fazer já de início, se jogando mais um pouco. Nós demoramos a assimilar um pouquinho até que o jogo ficou igual de novo. O jogo ficou igual, onde eles tiveram a bola na trave, nós tivemos uma bola na trave, a gente tira um zagueiro, bota mais um médio, né? A gente acaba com dois atacantes de área, mesmo com um jogador. E o jogo ficou aberto, né? A tirada do Dalberto é uma oportunidade boa de jogo, de gol também. Então, assim, uma pena que mais uma vez, assim como o Palmeiras, a gente teve um jogo muito bom, mas que a gente perde. Então isso é ruim, mas a gente vê que o trabalho está no caminho certo, mas só que a gente tem que agora conectar, que é muito importante, o trabalho com o desempenho com o nosso resultado. Professor Jair Ventura, boa noite, Leonardo Borges da Transamérica. Como detalhe, o jogo, na minha opinião, foi um resultado injusto. E eu queria o seu comentário, já que, mesmo jogando com um homem a menos, as alterações foram para causar ofensividade ao esporte. Eu queria o seu comentário, por favor. Eló, pela performance não foi um resultado justo, né? Sem querer tirar o mérito do Fluminense que venceu, mas quem assistiu o jogo viu que o Sport fez um bom jogo. Um jogo que a gente tinha um controle até a expulsão. Um jogo que depois da expulsão a gente demorou um pouco a assimilar o jogo, encontrar um encaixe, e depois a gente encaixou e ficou um jogo aberto, um jogo que a gente foi para cima. Lógico que acabou ficando pior no início do segundo tempo com um gol, uma fatalidade, a bola acaba batendo no Patrick. Mas quero deixar claro aqui que o Patrick tem crédito demais, ele não teve culpa, foi uma fatalidade. O Patrick não é só um dos jogadores mais importantes do esporte, mas sim do Campeonato Brasileiro. É um atleta que vem fazendo um campeonato fantástico, jogando na lateral, jogando improvisado para nos ajudar por conta das perdas que nós tivemos dentro desse campeonato. A gente vem tendo, né, muitas perdas. Praticamente a cada 2 jogos a gente perde um jogador, e o Patrick vem sendo muito importante. Então, aí, enfim, um resultado que não condiz com a performance. Acabei de dar uma olhada aqui rapidinho e parece que do outro lado ninguém ficou satisfeito, né? Porque você joga com um a mais, jogando em casa, e você não é superior, então mostra que a equipe do Sport fez um grande jogo, mas infelizmente, assim como o Palmeiras, eu estou falando aqui para o torcedor que acompanhou o nosso jogo como Palmeiras, a gente também fez um bom jogo e a gente acaba novamente saindo derrotado. Mas não dá tempo para lamentar, não. Não pode abaixar a cabeça. Não sei se foi você, desculpa, ou na outra pergunta me perguntaram como vestiário. A gente fica triste quando acontece tudo isso. O VAR, mais uma vez, sendo um protagonista do nosso jogo, como foi no jogo contra o Palmeiras, mas que a gente sabe que a gente vai contra tudo, contra todos. A gente vai continuar assim performando bem e vamos tentar trazer essa conexão da performance com o resultado. Jair Ventura, o Wellington Araújo da Rádio Clube de Pernambuco. Pelas circunstâncias do jogo e pelo gol que o Sport levou, um acidente de trabalho ali praticamente do Patrick, uma derrota dolorida para o Sport,
Jair, qual a tua visão dessa derrota? E me fala do jogo de xadrez que você teve que fazer, né? Porque perdeu o Júnior Tavares, um jogador importante, e saiu encaixando cada peça para ver se dava certo, pelo menos ter a oportunidade de atacar, né? Wellington, concordo 1000% com você. É uma sensação péssima, né? Como você faz esse jogo bom e você acaba sendo derrotado. E foi esse jogo de xadrez muito bem observado por você. Eu, quando perco, eu já faço uma imediata, né? Que seria a entrada do Sander ali. Mas daqui a pouco a gente teve que se organizar novamente, porque começou o lateral direito sair muito, fazia as dobras em cima do Sander, então precisava de um jogador que tem mais esse perfil de velocidade também, de fazer essas dobras defensivas, já que nós estávamos com um a menos, e a gente bota o Raul, adianta o Sander e joga o Everton para o outro lado, que ficou um jogo praticamente muito difícil você propor um jogo quando você tem um jogo a menos, jogando fora com uma equipe do Fluminense. Então a gente conseguiu equilibrar o jogo nas ações, demoramos sim um tempo, não foi logo de imediato, mas depois conseguimos equilibrar e ter chances claras ainda com um jogador a menos. Então é uma pena, concordo com você 1000% com o que você falou, que a gente sai com resultado ruim, mas que a gente fez uma boa atuação e que mais uma vez o VAR foi protagonista no jogo do Sport. Jair, boa noite, Igor Moura da Rádio Jornal. Qual o tamanho do problema para você de enfrentar o Corinthians na quinta-feira sem o entrosamento do lado esquerdo que vinha crescendo jogo após jogo? Sem o Júnior Tavares, suspenso, sem o Marquinhos, que pertence ao Corinthians, diante do adversário que tem como principal ponto, né, um dos pontos mais fortes, as investidas do lado direito, vide aquele 5-0 em cima do Fluminense, com atuações muito boas do Gustavo e principalmente do Fagner, que é um lateral que apoia tanto. Bem observado. O Fagner, um jogador que vem fazendo um grande campeonato, assim como o Patrick também. Não só um campeonato, mas são dois jogadores acima da média ali dessa posição. A gente sabe da força do Corinthians, trabalhei com o Fagner, conheço as características, sei do seu poder ofensivo, e você falou bem, a gente tem pouco tempo para trabalhar, já que a gente já tem um jogo logo, a gente nem volta para Recife, a gente já vai ter esse preparo aí que a gente possa fazer direto para São Paulo, a gente já vai para São Paulo logo, e a gente tem que dar alternativas, né? Assim como eu dei alternativa com as perdas de Barça, com a perda de Mugni, com a perda de Jonathan Gomes, a gente vai encontrando alternativas. Hoje a gente tinha 7 meninos relacionados da base, né, se eu não me engano. Então a gente vai olhando para a base. Todos os clubes que eu passei, eu tenho essa situação da gente estar lançando jogadores. O Everton entrou no último jogo, já entrou hoje de novo. A gente já trouxe o Gustavo, um menino que está se adaptando ao futebol profissional ainda, está ganhando mais força, a nossa intensidade de treinos, mas que daqui a pouco a gente também já vai estar utilizando. Tem o Ítalo que vem treinando muito bem, enfim, a gente está olhando para dentro, né? Mas você não olhou para dentro já desde o começo, sim, mas os jogadores que estavam na frente dos meninos vinham dando respostas, né? Tanto que eles pela saída, tirando do Barça, que foi uma lesão, a gente fez com que, potencializando eles tiveram interesses de outros clubes, né? Provavelmente eles não saíram para ir para casa. Devem ter saído numa situação que, para eles acharam melhor do que permanecer com a gente. Então agora é buscar alternativas e vamos assim até o dia 25, né? Que mudou nosso jogo, o último jogo, passou para dia 25 de fevereiro. E chegar lá, hoje o meu maior objetivo é conciliar o bom desempenho com um bom resultado, que foi esse jogo, foi o jogo do Palmeiras, né? E que a gente possa conseguir fazer isso o quanto antes. Jair, boa noite. Joaquim Campos, do programa Jogo Certo. O Sport hoje entrou bastante ligado durante todo o jogo e continuou aguerrido mesmo com um atleta a menos. O que você usou de motivacional para os seus jogadores no intervalo e durante o jogo inteiro? Olha, a gente foi surpreendido no início do jogo contra o Goiás e isso aí serviu de lição pra gente. É lógico que todo treinador sempre fala de entrar ligado. A situação deles terem sofrido, né, uma goleada no último jogo, a gente sabia que de repente eles poderiam vir para cima a qualquer custo, mas isso não aconteceu. Não foi o que aconteceu, eles tiveram sim depois que nós perdemos um jogador, então a gente já entrou muito ligado para não ser surpreendido novamente, né? A gente sabe como é ruim você toma o gol numa situação de início de jogo, é uma coisa que a gente se cobra, a gente ainda não conseguiu uma virada, uma coisa que a gente se cobra, mas buscamos, né? Em jogos, conseguimos um empate com o Palmeiras jogando fora, fizemos um bom jogo com o Palmeiras no último jogo e hoje buscamos novamente. Então muito se falava do Sport não ter poder de reação, não ter força, e não é isso que a gente está vendo.
Né? Você pode falar do resultado, eu não tenho como brigar contra o resultado, mas você não pode brigar com o bom desempenho que a gente vem tendo. Ah, mas você precisa vencer, lógico que precisamos, mas nós acreditamos que você jogando bem, você está mais próximo da vitória. É isso que a gente acredita e que a gente torce para que a gente possa conciliar o bom resultado o bom resultado com desempenho, que também que o VAR não seja protagonista no nosso jogo de maneira tão consecutivas.